Bom dia, boa tarde, boa noite, lindas e lindos do nosso canal de podcast. Nós estamos aqui mais uma vez para abordar hoje sobre um assunto muito legal, sobre atividade física, especialmente sobre uma modalidade que vem ganhando o mundo. E hoje nós estamos aqui com uma especialista para falar sobre o assunto, que é Body Balance. Discutiremos sobre essa excelente estratégia de manejo da saúde física e mental. E para isso nós contamos com uma educadora física, especialista em dança e consciência corporal e professora de Body Balance. Antes de apresentar ela, oi Manu, mais uma vez. Boa tarde para vocês. Bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo aqui. E a gente vai conversar aqui, vai ser um bate-papo muito legal, né, Keriele? Falando sobre um assunto muito, muito interessante. E seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Antes da gente começar a falar, né, sobre essa modalidade, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Carla, né? Ai, a Carla é uma sonhadora, uma pessoa intensa em tudo que faz, uma pessoa verdadeira, leal e que ama viajar, que ama dançar, que é muito intensa. Às vezes eu acho que tem que ser até um pouquinho menos, tem que dosar um pouquinho essa intensidade. Que às vezes meu marido fala que a pessoa me conhece ali no metrô e aí no final lá da viagem já sabe toda a minha vida. Acabo que sou muito transparente, né? Eu acho que isso. E amo viver, amo fazer diferença na vida das pessoas. E acho que nas minhas aulas eu faço muita diferença na vida das pessoas. Mas é uma troca, elas também fazem muita diferença na minha vida. Amo meus filhos, amo minha família. Enfim, eu acho que essa é a Carla. Tem filhos, então? Tenho Carla? filhos. Laura, de 18 anos. 18, olha. nossa. Você foi mãe bem jovem, né? Não, 27. Jovem. Eu estou com 45. Oxi, muito Laurinha, linda. 18. Já sou sogra, já. Davi tem 11. Deixei aí 6 anos de diferença de um para o outro. E meu esposo Wagner, minha família toda do Rio de Janeiro. Laurinha é carioca também, a mais velha. Davizinho é o único goianinho da casa. E como foi esse encontro seu com a educação física? Que momento que você decidiu, vou ser educadora física? Então, eu comecei muito cedo, né? Aos 6 anos eu comecei com balé clássico, lá no Rio de Janeiro. E aí eles gostaram muito de mim, me chamaram para pertencer ao grupo que havia na academia, um grupo, né? Mas para pertencer a esse grupo, eu tinha que fazer todas as modalidades que tinham na academia. Jazz, sapateado, dança flamenca, afro, teatro. E a minha mãe trabalhava fora, minha mãe é médica, sempre trabalhou fora. Então, para ela também foi muito bom eu ter algo que eu gostasse de fazer. Exatamente. E acabava que eu ficava o dia inteiro na academia. Ficava de 2 da tarde às 9 da noite. Todos os dias. Mas é uma coisa que eu não me arrependo. Eu estudava de manhã, ia para casa, tomava banho e já ia para academia. Fazia minhas tarefas da escola, tudo lá na academia. E então, durante esses anos todos, eu fui ficando só nas aulas de dança e teatro. Só que na época aparecia, né, no jornal, Carla Vereza quer ser vilã na televisão. E assim, eu queria ser atriz. Meu sonho era ser atriz completa. Dançando, cantando, interpretando. Que são as coisas que eu mais amava fazer. E aí, quando chegou na época da faculdade, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque a minha vida inteira, até meus 17, 18, eu só tinha me dedicado a isso. Não me via fazendo outra coisa. E aí, eu fiz a faculdade de dança. Na verdade, comecei legal. com a faculdade de dança. Só que chegou um determinado momento, uma amiga minha falou, amiga, não é melhor a gente trocar para educação física? Porque aí a gente vai ter um leque de possibilidades assim maior de trabalhar com outras coisas, para não ficar preso só à dança, não ficar limitado só à dança, né? Aí acabou que eu ouvi, mas foi bom ter ouvido ela. E aí eu mudei para educação física, fiz lá na UFRJ, lá no Rio. E mudei e não me arrependo, não. Aí acabou que eu trabalhei durante muitos anos com ginástica laboral, que foi a primeira coisa que eu trabalhei na área de educação física.
em empresas grandes lá no Rio, BNDES, Vale do Rio Doce, Petrobras. Amava o trabalho de ginástica laboral, porque me dava essa relação também com pessoas, né? E eu acabava... Por isso que eu fiquei viciada no café. Porque eu ia em todos os andares dando a aula. Todo lugar tomava um Todo cafezinho. lugar. Ele, professora querida, vem aqui tomar um cafezinho. Aí eu não rejeitava o cafezinho. E foi aí que eu fiquei viciada no café. E apaixonada, assim, pela ginástica laboral, entendeu? Mas quando a gente resolveu vir para o interior de Goiás, nisso a minha mãe... Aí, se eu for contar, vai ser muito grande a história. Mas a minha mãe veio morar aqui no interior, né? E na época eu vim para morar com ela, mas não me adaptei. Voltei para o Rio, aí conheci meu marido e tal. E aí eu falei assim, se eu tivesse casada com um filho, eu moraria num lugar desse. Aí eu falo, como as palavras têm poder, porque eu casei, tive a Laura. Aí meu marido estava trabalhando lá no Rio, minha mãe falou que tinha surgido uma vaga para dentista, viemos para cá. E aí, com a Laura pequenininha, comecei a trabalhar no interior com dança. Por quê? Quando eu cheguei, as pessoas ficaram sabendo que eu era formada em educação física, mas que eu dava aula de balé. Então, para as mães no interior, que não tinha aula de balé clássico, ficaram loucas. E realmente, assim, foi onde eu, financeiramente, foi onde eu ganhei mais dinheiro. Porque as cidades vizinhas, as cidades todas queriam aquela professora carioca do Rio que dava aula de balé clássico. Aí eu comecei a dar aula de balé, jazz, sapateado, montei um grupo de sapateado incrível lá no interior. E só que eu, infelizmente, não me sentia bem no lugar, sabe? Então, eu falo às vezes que dinheiro não é tudo, né? Hoje eu ganho muito menos. Hoje eu ganho, assim, muito menos mesmo. É como se eu ganhasse hoje, não sei, 8 vezes mais naquela época do que eu ganho hoje. Mas aí eu trabalhava na cidade de Crixás, dando aula de balé. Comecei a trabalhar em Santa Terezinha de Goiás. Aí chamaram lá em Itapaci. Você vê que eu não fui procurar emprego. As pessoas ficaram sabendo que chegou uma pessoa do Rio que dava aula, né? Acabou que eu virei uma celebridade. A esposa do dentista, a filha da doutora. O negócio acabou que... E aí, isso também de virar brincando, mas uma celebridade, começou também a me incomodar um pouco, né? Porque aí você sai, o tempo todo as pessoas também reparam, e aí parecia que eu não era eu, que eu não estava à vontade, entende? E aí, o fato de trabalhar com crianças de uma outra forma, diferente do Rio, que eu dava aula em academia, que as crianças vinham extremamente disciplinadas na minha época, né? Que a gente entrava na sala... Não dava nem um pio, já ia para a barra, mantendo aquela postura. E lá, não. Lá as crianças faziam, mesmo sem vontade de fazer, porque era obrigatório, porque estava na grade da escola. Não era academia, que a menina vai porque ela quer ser bailarina. Ali não era. Então, o fato da indisciplina começou a me incomodar um pouquinho, né? Aí, quando eu vim para Goiânia, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu estava com os meus filhos pequenos, não tinha com quem deixá-los. E aí, ainda peguei uma escola aqui, a Expovest, que eu dei aula de balé. Lá, cheguei a dar aula de balé. E, com o tempo, as crianças foram crescendo um pouquinho. Aí, eu ia dar aula de balé só enquanto eles estavam na escola, não pegava muitos horários. E eu percebi que estava havendo uma construção em frente ao meu prédio. Até então, não sabia o que era aquela construção, né? Mas depois fiquei sabendo que era uma academia. Aí eu falei, eu vou trabalhar nessa academia. O que eu fiz? Eu entrei como uma aluna, me infiltrei na academia. Me fiz notada. Exatamente. E aí conheci o Body Balance. Porque eu fui fazer a aula e me apaixonei pela aula. Porque aí, como eu venho do balé, eu tive uma identificação incrível com a modalidade. Então, eu me apaixonei, comecei a fazer a aula com o Vinícius Ribeiro, que hoje é o diretor da academia. Ele não dá mais aula, mas ele já me avistou. Aí ele falou assim, você é bailarina? Eu falei, sou. Aí ele começou a me chamar no palco para poder fazer as opções mais avançadas, que às vezes ele não conseguia. Então, ele sempre brincava, opções mais avançadas com a Carla Vereza. E aí eu comecei a fazer, ele ficou encantado, só que até então ele não sabia que eu era formada em educação física. Ele achou que eu era bailarina. E para dar aula ali, teria que ser formada. Tinha que ter uma aí a gente foi técnica. criando uma intimidade e aí ele ficou sabendo que eu era... Quando ele ficou sabendo, ele... Você vai fazer esse treinamento agora. Aí eu me inscrevi no treinamento, fui olhar onde tinha o próximo treinamento, era no Rio de Janeiro. Me inscrevi.
Fui correndo falar pra ele, né? Me inscrevi. Aí ele todo sério. Eu falei assim, gente, ele não gostou. Ele queria tanto que eu fizesse. Aí ele, não, mas eu queria que você fizesse aqui em Goiânia. Não no Rio de Janeiro. Aí ele ligou pra São Paulo. Eu sei que ele mexeu os pauzinhos dele e conseguiu mudar pra que eu fizesse em Goiânia. Mas eu já tinha comprado minha passagem. Eu fui ver só a minha família, pelo menos matei a saudade. E fiz o treinamento aqui em Goiânia. Acho que não deu nem um mês depois. Ele já me deu a turma que era dele. E que eu tô com essa turma já há 6 anos. Que legal. Apaixonada pelo que eu faço. Que legal. E amo o que eu faço. E hoje eu me sinto mais realizada. Que é engraçado como que toda vez que a gente escuta a história de alguém que se sente realizado com o que faz, a gente vê nitidamente que não é a gente que escolhe o propósito, é o propósito que nos escolhe, né? Parece Verdade. que todas as coisas colaboram, de fato, para o Isso. nosso bem e para aquilo que é a nossa chamada mesmo para a vida, né? Porque o ser humano, ele não passa por essa terra só por passar. A gente fala muito disso, né, Sim, Manu? de propósito. Da né? questão da conexão com o propósito, porque nós acreditamos de fato, e a ciência comprova que o ser humano, ele é um ser evolutivo e ele precisa sentir que ele passou pela humanidade e fez bem, contribuiu, né? E aí tem até uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que ele fala assim, onde os seus dons, os seus talentos se cruzam com uma necessidade do mundo, ali está o seu legado. Olha Então, que lindo. e Isso como mesmo. as coisas colaboram, o campo colabora para que a gente canalize os nossos talentos em prol de uma necessidade do mundo, né? A gente só tem que falar, eis-me aqui, né? Isso aí. Estou pronta Isso aí. para servir a necessidade de pessoas, porque é isso que você falou, não é o dinheiro, né? É de fato o propósito. E aí, Carla, muito legal escutar um pouco da sua trajetória. Só que enquanto você fala, me vem muito assim sobre os desafios da educação física, né? Os desafios de se manter dentro de um ritmo de saúde física. Tem se falado muito no mundo contemporâneo de manter um ritmo fitness, de ter sempre uma modalidade ali para exercitar o corpo. Cada vez tem sido mais acessível às pessoas, né? Antigamente você queria fazer uma atividade física, tinha musculação, aeróbica, cardio e era isso. Hoje não, são muitas modalidades, né? Modalidades que às vezes a gente nem nunca ouviu falar. Exatamente. Então, assim, tá acessível a todo mundo, só que ainda assim é muito desafiadora a manutenção. E aí eu acho que é interessante a gente trazer um pouco agora sobre os benefícios da atividade física. E um dos benefícios que eu acredito que é a autoestima, a melhora da autoestima. E como a gente está falando para mulheres, eu gostaria que você trouxesse, assim, de acordo com a sua experiência com o body balance, com a dança, com a sua jornada enquanto educadora física, como que você percebe que a atividade física contribui e colabora para a autoestima da mulher? Então, né, como fala aquela frase assim, quem dança é mais feliz, né, não é bem por aí. Eu sinto, principalmente pessoas que já são muito mais velhas, que vêm da atividade física desde pequena principalmente, a diferença da velhice dessa pessoa, né? Eu acho que eu vou ser uma velhinha bem supimpa, porque eu falo assim... eu acho que isso tem a ver muito com a questão que eu falei, da Carla, quem é a Carla, né? Esse astral, de estar sempre muito alegre. Eu não deixo transparecer. Claro que eu tenho problemas, como todo mundo tem. Mas eu chego lá nas minhas aulas e é sempre muito feliz, sempre alegrando o outro. E como eu falei, é uma via de mão dupla, elas também me alegram, né? Mas eu acho que é mais esse benefício mental do que físico, né? Que elas acabam adquirindo em qualquer tipo de aula. É igual você falou, hoje em dia tem muitas opções. Então, a pessoa, ela não vai porque ela não quer, realmente. Porque se você não gosta de luta, vai lá, faz body balance. Às vezes é um medo do novo, ela não quer nem conhecer. Às vezes tem uma resistência de não querer conhecer. Mas você vai encontrar algo que vai te dar prazer. Alguma modalidade você vai se encontrar e você vai gostar. Eu falo que quando elas vão fazer, às vezes a primeira aula assim, nossa, não, mas eu não vou dar conta. Aí eu falo assim, olha, aquela frase, a primeira impressão é a que fica, eu não acredito muito nela. Porque eu falo, pelo menos você fica aqui um mês, vamos colocar um mês, para você falar assim, isso não é para mim, entendeu? Mas não pode avaliar pela primeira aula.
Porque, principalmente o Body Balance, são aulas padronizadas. A gente fica umas 2, 3 semanas com o mesmo tipo de aula. Então, o aluno ele vai se familiarizar com aquele movimento, ele vai conseguir depois aprimorar, lapidar aquele movimento. Ele vai conseguir, entendeu? De uma forma ou de outra, até porque a aula ela oferece várias opções. Então, eu acho que a pessoa ela deve colocar a atividade física como... A gente não tem que comer, não tem que tomar banho. E tem dia que eu não tô afim de comer, tem dia que eu não tô afim de tomar banho, todo dia eu não tô afim de beber água. Mas eu tenho que beber. Eu tenho que fazer. Eu tenho que escovar os dentes. Eu falo pro meu filho, ele, ai, mãe, hoje não. Eu falei, tem que escovar. Então, eu acho que tem que colocar a atividade física como essa coisa obrigatória. Mas ela pode ser obrigatória e prazerosa. Que as minhas alunas até riem de mim, porque essa semana mesmo, uma fez, aí ela, nossa, ai, puxou demais, alonguei demais. Eu falei, nossa, pra mim essa dor é super prazerosa. Aí elas falaram, que louca, Carla, que dor? A dor pode ser prazerosa? Eu falo assim, pode sim. Eu não sei se é porque eu venho do balé, que nós fomos treinadas, você tá lá, com a sapatilha de ponta, o pé sangrando, cheia de bolhas, você tem que se apresentar. Com o pé sangrando, doendo. E aí, quando o sangue tá quente, você tá lá dançando, não sente nada. Depois, a gente tirava a sapatilha, chorava lá no cantinho. Mas fazia o que tinha que ser feito, entendeu? E eu acho que o que falta nas pessoas é essa persistência, essa resiliência, essa constância, você dá continuidade a alguma coisa. Igual eu falei das crianças que estão diferentes do balé. Sim. Na minha época, eu comecei com 6 anos, aos 16 eu estava formada, já dando aula de balé. E eu nunca virei para minha mãe e falei, ai, tá chato, ai, eu quero sair. Mas hoje, a criança, não só a criança, todo mundo começa algo e já quer desistir. Não quer persistir em algo, né? Sim. Porque desafiador vai ser. Mas a gente tem que trocar esse desafio aí, às vezes que tá te incomodando, pela persistência, eu acho. Trocar essa palavrinha aí, ai, tá sendo muito desafiador, ai, vou desistir. Não, persista um pouquinho, porque não dá pra gente começar e desistir também de tudo, senão a gente não consegue fazer nada. Sim. E eu acho que a atividade física... Tem horas que você não tá afim, não vou dizer, eu também tenho meus dias que, né, posso não estar com vontade de ir, mas eu percebo que se eu deixar de ir um dia, isso é o perigo. A gente também não quer, no outro dia você já não quer ir. Aí, no outro dia você já não quer. Aí, daqui a pouco, deixa de ser um hábito. Eu sempre falo muito assim, que eu não, né? A neurociência, ela vai falar que nosso cérebro, ele tem 3 mecanismos automáticos. Ele quer evitar a dor, ter prazer imediato e economizar energia. Então, todas as vezes que eu preciso criar um hábito saudável, o meu cérebro ele vai me sabotar. Como? Porque os primeiros dias, os primeiros meses da prática é terrível, né? Não é legal mesmo, o corpo vai doer, você não vai sentir a bendita endorfina no corpo, você vai ficar mais com saldo negativo do que positivo. Aí, o meu relógio desperta às 6 horas. Eu planejei de ir para atividade física. Eu penso, não, vou dormir mais meia hora. Se eu durmo meia hora, eu economizo energia, eu evito a dor e eu tenho prazer instantâneo. Então, eu acho assim que não só para atividade física, pessoal, mas para qualquer outra prática na vida, nós precisamos entender o que são os nossos gatilhos cognitivos. Dentro do consultório eu falo muito isso, a nossa mente ela não sabota. Porque se eu não ativo o meu sistema de recompensa de longo prazo, por que eu preciso me exercitar? Por que eu preciso ativar um hábito saudável? Eu quero ativar o hábito saudável porque eu quero regular melhor minha ansiedade, meu estresse, lidar melhor com o meu corpo, melhorar minha percepção de eficácia. Porque eu imagino que essa sua aluna lá, quando ela está lidando com exercício, que ela julga ser difícil, e ela se esforça, se entrega e consegue fazer o exercício, ela olha para ele e fala, nossa, que legal, eu sou capaz, né? Então, vai estimulando o indivíduo nessa percepção da capacidade que ele tem, da eficácia que ele tem, isso tudo melhora a autoestima, melhora a saúde mental, melhora uma série de coisas. E esse poder de superação. Só que a gente precisa romper com esse vício dessa busca de prazer imediato, né? Porque a gente vive um mundo muito hedônico. As pessoas, elas querem o tempo todo ter satisfação. Então, acho que talvez o desafio maior
para perceber o saldo positivo do negócio é suportar a frustração, né? Exatamente. Por isso que eu falo que todo mundo deveria ter feito balé. Porque, juro, eu acho que... Eu percebo que, às vezes, colegas faltam. Ai, porque tá uma dor de cabeça. Ai, porque tá com uma cólica. Quantas vezes eu fui trabalhar assim? Entendeu? E chega lá na hora, passa, porque a gente se diverte na aula também, não é? Não são só momentos de dor, muito pelo contrário, a aula, como eu falei, ela é bem inclusiva. Eu tenho alunas de 80 anos fazendo um body balance e eu tenho uma aluna de 18 na mesma sala, né? Então, a gente oferece 2, 3 opções, aí ela quer dar uma paradinha, ela para também, e tá tudo certo. Cada um vai no seu ritmo. Cada um vai no seu limite. E até eu trabalho com trilhas, né, com viagem, e às vezes vem jovem ou idoso querendo ir na viagem. E eu costumo dizer, claro, né, que dependendo do passeio que eu faço, que eu trabalho com ecoturismo, tem uma limitação ali para determinada idade, né? Mas o fator idade não é o que determina se a pessoa consegue ou não, né? Exatamente. Porque cada um vai no seu ritmo, eu sempre falo isso, né? A trilha dá para mim ir, se a saúde for legal, o joelho tá legal, a pessoa tiver disposição, cada um vai no seu ritmo, né? Ninguém vai se atropelar ali no processo para poder aprender, né? Igual essa atividade, né? Você, com certeza, você tem esse cuidado, né? Sim. Você falou que tem idoso, tem pessoas mais jovens para estar fazendo a atividade, né? E até uma das perguntas aqui que eu tô curiosa para saber, porque sinceramente eu não conhecia, até tô interessada, né? Sobre o body balance, né? Porque eu tive um problema de joelho e fazia hipismo. Aí eu fui tentar fazer vôlei e não deu certo. E assim, eu queria que você falasse um pouco da atividade, como ela é pra gente entender. E quem sabe até uma nova atividade pra mim começar, que eu adoro, assim, também conhecer o novo, né? E eu achei, assim, bem legal, né? Dei uma olhada sobre esse assunto, mas queria que você explicasse melhor pra gente o que é essa atividade. Ótimo. Então, o Body Balance, ele é um programa da Les Mills, que é da Nova Zelândia, esse programa. Como eu falei, as aulas são padronizadas, a gente recebe esse material. Temos um aplicativo que já vem, as coreografias já vêm prontas, né? E quando a gente faz o lançamento, que é um momento muito legal também, a gente vai lançar o mix novo, né? São as novas coreografias, as novas músicas. E às vezes pede, vamos todos vir com a blusa da corzinha tal. Então, os alunos, é um momento muito esperado, tanto por nós, professores, quanto pelos alunos. A modalidade, ela envolve um pouquinho das técnicas do tai chi, do yoga, do pilates, mas ela foca bastante no alongamento, na flexibilidade, na postura, nesse alinhamento corporal, esse trabalho de consciência corporal também, que eu falo que quem vem da dança... Aí eu tenho que falar toda hora da dança, do balé, porque não adianta. Eu falo porque eu percebo que tem gente que faz, por exemplo, há 6 anos comigo, mas não tem a consciência corporal. E se isso também não foi trabalhado muito lá na infância, fica mais difícil mesmo. E essa questão do trabalho da lateralidade... eu vejo meu filho, a questão da coordenação motora dele não é muito bacana, né? E eu acho que não foi trabalhado muito isso na infância, entende? E o meu já foi trabalhado muito. Eu acho que as pessoas deveriam fazer, não porque querem ser bailarinas, deveriam fazer porque realmente a questão do ritmo... Eu decoro uma coreografia super rápido e tenho essa coisa do ritmo muito certa na minha cabeça, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter feito, entendeu? E além dessas questões aí do body balance, que trabalha, como eu falei, tai chi, yoga e pilates, de focar no alongamento, na postura, tem a parte que a gente faz um relaxamento no final da aula, um momento de meditação, um momento de conexão, né? Que é rapidinho, mas são aqueles minutinhos finais, assim... essenciais, que elas amam, que elas criam uma expectativa desse final da aula, que elas adoram, e que eu sempre falo alguma mensagem edificante, algo que elas precisavam ouvir. Muitas se emocionam bastante com essa mensagem do finalzinho da aula. E o foco ali na respiração sempre também. E muitas saem muito mais leves, muito mais relaxadas. No início da aula eu peço para elas perceberem como elas chegaram, como está aquele corpo, como está aquela mente. E no final da aula, esse momento de reflexão, como está agora após a aula, né?
Então, eu vejo que os benefícios são mais mentais do que físico. E muitas vão ali pelo fato do pertencimento, por pertencer a um grupo, sabe? Ai, fiquei arrepiada agora. Que legal. Mas é porque eu tento fazer E o público, a maioria é mulheres. São Sim, mulheres. sim. Raro Raro virem ter os homens. Infelizmente, eu acho até que é um preconceito, porque muitos passam e veem aquele momento final do relaxamento. Aí vê deitado. Ih, olha lá, elas só dormem nessa aula. É só relaxante, é só não sei o quê. Aí não sabem o quão desafiador é. O meu irmão veio do Rio, fez um body pump e um body balance, porque eu dou essas duas modalidades. O body pump é uma musculação em sala de aula. Você pega barra, anilhas, faz agachamento, bíceps, tríceps. É como se você estivesse fazendo maravilhosa aula também. Para muitos, muito mais desafiadora, precisa de muito mais força e tal. O meu irmão achou o body balance muito mais difícil, muito mais desafiador. Os meus colegas... Porque um é com peso e o outro é com o próprio corpo. Exatamente. Que já é uma outra questão que falam muito, que aí mostra lá a perna do crossfiteiro, a perna do bailarino. O bailarino, aquele colchão e tal. Eu falo, olha, quanto que exige do corpo para eu fazer uma contração, para eu esticar uma ponta, para eu elevar uma perna, força no abdômen, força na coxa, com o próprio corpo. Eu acho que vale muito mais a intenção que você coloca no movimento do que a carga que você coloca no movimento. Porque às vezes o aluno tá lá com um maior peso, assim, 5, 10 quilos, tá fazendo tudo solto. Aí tá fazendo aqui pro bíceps, o cotovelo lá atrás. E aí eu tô falando, traz mais o cotovelo. Aí eu mesma mostro, sem nada, olha aqui como é que tá o meu bíceps. Por quê? Porque eu tô colocando intenção no movimento. E isso é muito do trabalho de consciência corporal que vem realmente lá do balé, não tem jeito. E aí... E é isso. Então, eu acho que muitos, até colegas meus que tinham esse preconceito com o body balance, que quando foram fazer o treinamento, quase que eu tive que falar, olha, Tiveram viu? que desconstruir Exato, a crença. porque eles tinham que ficar em isometria nas posições, nos asanas lá do yoga e tal, e eles não conseguiam, ele tremia tudo, porque não conseguia se manter naquela posição. Se a gente for pensar no próprio balé, né? Exato. Se a gente for ver, é leve, né? Nossa, é tão fácil, Você acha né? fácil olhando. Olhando, mas pro corpo exige muito, né? E a Exato. bailarina tá lá linda e plena, né? Linda Fazendo e aqueles movimentos leves, né? Exatamente. Assim como o balé trabalha também bastante no body balance o equilíbrio, né? Também tem uma música específica só de equilíbrio. Tem uma sequência, né? A aula é dividida em flexibilidade e força. Aí a flexibilidade já envolve mais o tai chi, o yoga. Aí temos a música de saudação ao sol. Aí vem para música também de equilíbrio, abertura de quadril, torções, flexões à frente para alongar posteriores de coxa. Aí na parte de força já envolve mais o pilates, aí onde a gente trabalha mais o core. Aí trabalha o abdômen, as costas, para fortalecer também bastante. E esse essa abdômen. atividade é aconselhável que tenha um intervalo, que não faça contínuo? Não, Descanso. ela não tem nem, assim, nenhuma contraindicação. Como eu falei, assim, tem opções mais avançadas. Hoje mesmo eu fiz a pose selvagem. Aí tem como ela partir de um cachorro olhando para baixo e fazer a pose selvagem, que aí vai ser mais desafiador. Mas eu posso fazer sentada no chão, preparar a pose, entendeu? E partir do chão, que ela vai se tornar mais fácil, né? Então... são várias opções aí que... É uma aula que todo mundo ama. Eu percebo que a maioria que faz, e a maioria, quando entra, fala assim, nossa, eu não sabia. A maioria não sabia que era tão boa a aula. Enquanto você estava falando, alguns pontos eu acho que são válidos da gente destacar. O primeiro deles é a questão do quanto nós, enquanto mulheres, não somos ensinadas a olhar pra gente, né? Você já trouxe aí um pouco do... Todo mundo deveria fazer o balé. Todo mundo deveria ter algum contato com a dança. E aí, isso envolve, inclusive, um apanhado sociocultural, né? De que, infelizmente, esse tipo de modalidade ela não é acessível a todo mundo, né? Falando aí de 20 anos atrás, o balé ele ainda era muito elitizado. Exato. Né? Então, fazia-se balé quem, de fato, era de uma classe social mais favorável. Então, acho que isso pode ser um dificultador. E a outra questão que eu acho que é válido falar, pessoal, e a gente vem falando disso todo o podcast, mais uma vez eu quero reforçar,
é que nós viemos de um lugar onde a mulher, ela é ensinada a sempre olhar para o outro, né? Nós, quando nascemos, ganhamos uma boneca para cuidar. Então, assim, nós entendemos que o nosso valor, ele está muito atrelado à economia do cuidado. Então, quanto mais eu cuido dos outros, quanto mais eu tenho uma família para chamar de minha, filhos, marido, eu faço parte de uma organização onde eu tenho um cargo, uma função, onde eu sirvo as pessoas, onde eu me sinta útil dentro da minha dinâmica familiar, da minha dinâmica social, mas eu me sinto validada por esse ambiente. E aí é muito comum, inclusive no consultório eu ouço, eu imagino que a Manu deve ouvir muito lá nas trilhas, a pessoa falar assim, eu não faço mais porque eu não tenho tempo. Eu não faço mais porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que ir trabalhar, Às vezes, essa mulher é fonte de renda da casa também, né? Porque agora, além da gente estar cuidando dentro de casa, a gente também cuida fora, porque na maioria das vezes essa mulher, ela quer angariar espaços no mercado de trabalho e ela acaba se sobrecarregando. E aí, quando a gente fala de tirar um tempo para respirar e se conectar com o corpo, para se conectar com a sua consciência corporal, eu imagino que deve ser algo muito desafiador, porque qual é a hora que essa mulher é ensinada a se conectar com o corpo, Carla? Exatamente. Tá né? certo. Tá então, certo. eu acho até que as que tiveram contato desde muito cedo, nessa dinâmica do mundo contemporâneo, onde a gente está correndo para lá e para cá, ainda assim tem sido desafiador, porque a gente não se toca. A gente não se percebe, a gente não para observar quais são os nossos movimentos naturais e não naturais, né? Então, isso eu acho que deve ser legal dentro da prática, né? Esse momento de poder propiciar para a mulher, agora é a hora de observar o seu corpo, o seu movimento. Deixa os cuidados lá, deixa a sua família lá, deixa seu cargo lá. E agora é você com você mesma, né? Desculpa. Não, pode falar. Até um hábito, assim, uma coisa normal, né? Tá todo mundo respirando, obviamente. Mas eu comecei a fazer natação e eu tô trabalhando isso. É incrível. A gente não sabe respirar. Exato. Aí na natação eu tô trabalhando muito isso, porque eu tenho um fôlego curto. Então eu tô percebendo que eu não sei respirar. Eu não consigo conectar aquela ansiedade, respirando ofegante o tempo todo. Quando você chega na natação, que você precisa colocar sua água, seu rosto ali na água, ficar sem respirar por segundos, você não consegue. Eu tô percebendo isso. Eu tava até falando essa semana. Por quê? Porque você não sabe parar, né? Que nessas aulas suas com certeza tem esse momento e respirar de verdade, né? Por isso que sempre a gente vai fazer uma aula de yoga, alguma coisa, acho que a primeira coisa que a gente reflete é o respirar, né? Que é uma coisa que a gente deveria... É sobrevivência, né, gente? Todo mundo precisa respirar e respirar direito, né? Porque isso eu acho que trabalha muito a ansiedade, né? Trabalha muitas questões, né? Até mesmo respirar, que é uma coisa que a gente precisa, né? É muito incrível, quando a né? gente nasce, já é aquela explosão ali, o choro já é trabalhando ali, né? O pulmão, o diafragma, que são trabalhados também ali na respiração e que a gente, às vezes, não dá importância. Eu falo para elas que, às vezes, fica muito fadigada no exercício porque também não está respirando direito, não está mandando muito oxigênio para o seu cérebro e você precisa mandar para poder concluir ali o exercício. Alinhar ali a respiração ao movimento, deixando ele mais fluido, mais contínuo, principalmente na hora do tai chi, que é para nos trazer essa calmaria, essa tranquilidade, essa sensação de paz, para não ficar realmente muito ofegante, né? Então, eu tenho pedido até para elas tentarem segurar pelo menos uns 5 a 6 segundos aí essa inspiração e soltar mais ou menos em 5 a 6 também, para relaxar, né? Porque eu percebo que a gente nem sente que tá respirando, você não sente seu coração, você só sente nesse momento ali da aula. Sobrecarrega o corpo, né? O tempo todo. Totalmente. E aí, eu falo assim, às vezes você acordou hoje, foi tudo no automático, o despertador tocou, não sei o quê. Aí, aquele momentinho da aula é a pausa, que a vida necessita de pausas. Eu falo que se não for por bem, vai acabar vindo por mal. Ou o corpo vai dar uma parada ali, você vai ter que parar, porque tá doendo aqui, tá doendo ali. Né? E essas dores, às vezes, ali não são dores físicas, né? Então, Ou às vezes são físicas e mentais juntas. Né? Porque a gente é um ser integral. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí, nesse âmbito, eu sei que você já trouxe, mas como
como o Body Balance, ele pode contribuir para a diminuição do estresse, da ansiedade, ele colabora de alguma forma? O que você tem percebido na sua experiência com o seu grupo de mulheres, porque eu imagino que não deve ser diferente do nosso, né? Tá todo mundo ansioso. Então, assim, como que você percebe que isso diminui o estresse e a ansiedade? Que a prática diminui? Então, a maioria relata mesmo, né? Que, assim, no final da aula, ou vem me agradecer, ou chora, como eu falei, e fala assim, nossa, eu tava precisando, poxa, diminuiu demais a minha ansiedade, eu tava em crise de pânico, eu tava em depressão, e essa aula me curou. Nossa, isso pra mim, Nossa, eu falo que é muito gratificante, porque muito mais gratificante do que eu ver que ela melhorou ali na mobilidade, na flexibilidade, entende? E tem, acho que, mais relatos que eu percebo de melhoria na parte mental, né, do que na parte física. Na parte física, lógico, tem muitos casos também, eu observo muitas pessoas, principalmente um aluno meu, homem, já mais de idade, esse eu percebi assim, uma diferença gritante na parte física dele, na mobilidade. Porque às vezes uma coisinha pra gente que é simples, amarrar um cadarço, pegar uma coisa em cima do armário, para determinadas pessoas, autonomia, não. Né? Então, só o fato de depois daquela aula ela ter passado a conseguir amarrar, ou pegar, ou esticar, já é um progresso, uma evolução muito grande, né? Sim. Então, eu percebo que a maioria se sente muito melhor no final da aula, que eu falo assim, eu quero que o objetivo da aula seja que você vá embora muito melhor do que chegou. E aí eu percebo que é verdadeiro, é real, entendeu? Muitas relataram até que melhoraram no casamento. Nossa, o que tenho de feedbacks, assim, interessantes com relação a isso, é muito grande, muito grande. E é porque é incrível como que a autoestima, ela é realmente o parâmetro que a gente usa para lidar com o mundo, né? Dentro da abordagem que eu uso da TCC, a gente vai falar que a autoestima são as crenças que nós temos sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Então, assim, eu sou o reflexo. Não, o mundo, ele é reflexo do meu mundo interno. Então, se na medida que eu melhoro a minha percepção das minhas capacidades, das minhas potências, que eu melhoro o meu humor, que eu melhoro a minha saúde mental, física, naturalmente as minhas relações, elas vão melhorar mesmo, né? E a gente falando aí sobre a respiração, né, veio à minha mente, que eu até comentei o yoga, né, porque quando a gente fala respira, né, a gente já lembra do yoga. E também a gente falando sobre, você falou sobre a dança, né, que trabalha bastante todos os grupos musculares, né, eu queria que você explicasse, assim, seria a junção dos dois? Do Pilates com o Yoga? Sim. E se transformaria aí no Body Balance. Sim. Porque se a gente for pensar, né, as duas atividades em uma só, né? Exato, é Tai Chi, Yoga e Pilates. Sim. São eles unidos aí, porque tem pessoas que não gostam do yoga propriamente dito. Sim. Às vezes a pessoa, ela não gosta sem música, por exemplo. Às vezes você vai fazer lá o yoga. Eu mesma confesso que eu já fiz várias repetições, né? E sem música, e em alguns momentos me incomodou um pouco, né? Então, eu acho que ali eles conseguiram juntar o público que gosta só do Pilates, o público que gosta mais do yoga, mas de uma forma mais leve, com a música, o estímulo do professor, o colega ali fazendo. Eu acho que... Eu não sei se é porque eu sou apaixonada. O Tai Chi? O Tai Chi é a primeira música, porque a gente pode começar a aula tanto quanto pode começar com Tai Chi, quanto o aquecimento yoga, né? O Tai Chi vem das artes marciais mesmo, né? Que tem aquele, até do Kung Fu Panda, tem aqueles movimentos mesmo do Tai Chi, do Tai Chi Chuan, né? E aí você pode começar tanto com o aquecimento yoga quanto com o Tai Chi. Só que eu percebo que elas preferem que a aula comece com o Tai Chi, que eu também prefiro, que é sempre bonito, é sempre...
É bonito de se ver, Espiritualizado assim, mesmo. e é fluido, é dançante, é como eu tô falando, acaba que a pessoa se entrega mesmo ao movimento, deixa fluir, sabe? Não é aquela coisa engessada, rígida, e aí o trabalho da respiração junto, aí fica mais bonito ainda. E trabalha o corpo de forma integral, Integrada, né? A mente, né? exatamente. Os músculos, a respiração, né? Muito Exatamente. bacana. Já quero fazer. Vão Também fazer, estão E vocês, convidadas. gente, Já estão quero. ouvindo aí o podcast, vocês vão terminar de assistir, vão procurar a Carla. Exatamente. Eu achei bem interessante, né? Porque eu trabalho muito com viagens, com natureza, né? E eu acho que é muito importante esses momentos, né? Igual você... integrar tudo é difícil, né? Pra quem não tem tempo aí, ó, não consigo fazer. Tem que fazer musculação, pilates, yoga pra ficar mais calmo, musculação pra... Mas você consegue integrar tudo em uma atividade só, é muito interessante e Sim, necessário, né? sim. Porque o corpo da gente precisa de trabalhar todas essas áreas, né? Você tem que fazer o yoga pra ficar calminho ali, mas você também tem que trabalhar o seu músculo, né? Pra trabalhar essa mobilidade, pra gente já almejando ali, quando a gente tiver numa certa idade, a gente conseguir fazer atividades do cotidiano, né? Sim. Acho que isso é muito importante, né? A gente já trabalhar pensando no futuro, né, Carla? Exatamente. Antecipando o futuro, né? Porque eu acho que é uma aula, assim, preventiva. Porque as pessoas não gostam de pensar a longo prazo, mas elas têm que pensar a longo prazo. Elas querem, às vezes, resultados imediatos, né? E aí, às vezes, você não vai alcançar logo na primeira semana. De repente, você não vai emagrecer com body balance. Mas, em compensação, você está ganhando muitas outras coisas, né? Que vai vir a longo prazo. Porque, assim, eu vejo que as pessoas mais novas, elas querem ir lá pra musculação, querem ficar sarado, querem ficar fortes, querem emagrecer. Quer ter um corpo legal, né? Ninguém pensa num corpo flexível. Raro que tá pensando, quando eu ficar idoso, como será, né? Como será? Essa questão do tênis, de amarrar, que pode parecer bobo, isso que eu tô falando. Pegar uma coisinha no armário, mas a gente vai ficando mais limitado, mais atrofiado. Quem tá fazendo só musculação, quando vai fazer essa aula, não consegue quase fazer nada. Aí que percebe. Aí que tem a percepção de, nossa, como eu tô encurtado. Porque eu só faço trabalho de força. Não sou contra a musculação, mas também não sou fã. Mas eu acho que tem como ter muitos benefícios de outras maneiras também. E não tem idade pra começar, né, Carla? Jamais. Porque meu avô teve um problema, deve ter mais ou menos uns 4 anos travou a coluna. 84, ele tava com 82 anos na época. E aí ele foi pro Pilates, e é uma gracinha, tem 84 anos, ele faz o Pilates, né, que provavelmente o Body Balance também seria uma atividade opcional para um idoso. Sim. E depois que ele começou a fazer, acabou. Hoje ele é religiosamente, 2 vezes a semana, ele faz o Pilates há mais ou menos uns 4 anos, muito bonitinho. Nunca mais ele teve problema. Então, assim, poderia pensar, já estou com 82 anos, estou com esse problema aqui, não vai adiantar mais com 82, mas adiantou, né? Olha Incrivelmente, meu avô hoje não travou mais, daí ele ficou sem andar, acho que uma semana ou mais, assim, ficou bem debilitado, e o Pilates possibilitou ele de voltar às atividades dele, um idoso de 84 anos, Deu né? Ele autonomia, dirige, deu autonomia, né? Aí, Que nunca poderia é ter tarde falado, pra acabou, começar, né? Tô com 82, gente. que ele nunca fez uma academia, nunca fez um Pilates, ele nunca fez nada. Sempre foi uma pessoa ativa, né? Mas começar uma atividade é admirável, né? Dessa idade, eu acho incrível, né? Super válido para qualquer idade, com certeza, né, Carla? Começar. Com certeza. Eu tenho uma aluna, como eu falei, de 80 e pouco. Às vezes ela dá uma paradinha, essa da manhã. Aí à noite tem uma outra que eu acabei de descobrir ontem que ela tem 80, eu não acreditei. Eu falei assim, não é possível que a senhora tenha 80. E ela faz o body pump, né, que é com a barra, com peso. Aí assim, serve muito de inspiração para outras pessoas também, né? E aí às vezes você tá ali reclamando. Até postei esses dias aí. Você aí, novinho, reclamando do joelho. Olha lá o Ney Matogrosso. Aí tá um Ney Matogrosso rebolando e mexendo lá. Aí eu falei, é por isso que o cara não tem nada. Ele, né, desde cedo, o cara dança, o cara se movimenta. A vida é movimento, né? Assim, tem que se movimentar, sair da zona de conforto. Porque o corpo vai querer, como você falou, ficar paradinho na zoninha de conforto, né? E as coisas hoje em dia, até para você assistir a televisão, é o controlezinho. Antigamente você tinha que levantar lá para trocar o canal, né? Então, pelo menos você exercitava muito mais. A gente andava na rua, pegava bicicleta. Hoje,
Não, então a gente tem que buscar outras formas, indo para academia mesmo. E muitos lá não sabiam que tinha essas aulas coletivas, então a pessoa às vezes vai para musculação, enjoa, eu acho uma E as aulas coletivas, eu acho que ela faz você ter mais vontade de ir. E para causar um diferencial nessas aulas, eu ainda faço aulas no parque para poder, às vezes, a gente sair, fazer alguma coisa ao ar livre. Aí a gente faz o body balance no Vaca Brava, já fizemos no Parque Flamboyant também. Faço aniversariantes do mês. Por exemplo, agora tá chegando carnaval, coloco marchinha de carnaval e a gente, sabe, consigo também. E elas amam esse momento que eu falo de integração. Um momento terapêutico mesmo, exatamente. Né? Eu percebo que elas, assim, amam e se tornaram amigas. Os maridos se conheceram, então criou-se um vínculo, né, maior por conta disso também. Eu atendo muitas mulheres em escopo de dependência emocional, né, que é o meu nicho no Instagram. Enfim, eu acabo atraindo muitas mulheres em condição de relacionamento tóxico, abusivo. E sempre, quando a gente está ativando metas para essa mulher, eu sempre falo muito assim, a dependência emocional, ela faz você colocar o seu relacionamento no centro. É como se, para a gente ter uma vida fluida, equilibrada, nós precisamos manter vários pratos no ar. É saudável eu equilibrar vários pratos. É saudável eu ter a minha fonte de prazer distribuída em várias esferas. Só que quando a mulher ela tem um escopo de dependência emocional, e eu não falo só de relacionamento amoroso, às vezes essa dependência é com o filho, com a mãe, com uma amiga, ela traz esse relacionamento para o centro e todos os outros pratinhos se espatifam. E aí, quando a gente vai começar a ativar isso, onde estão suas fontes de prazer? Vamos acessar aí novas fontes, porque às vezes essa mulher precisa se preparar para um divórcio. Às vezes ela precisa deixar o filho embora, né? Viver a vida dele, sair do ninho. Às vezes ela está lidando ali com os pais que estão prestes a ir a óbito. Então, ela precisa, de alguma forma, entender que a alegria dela não está em uma única fonte. Aí, nessa hora, eu gosto muito de falar, não vai para musculação, não. Vai para uma outra atividade, onde, de preferência, você tem um grupo, onde você consiga rir, conversar, se conectar. Porque nós somos seres sociais. E aí, é na relação com o outro que eu me construo enquanto sujeito. Aí, às vezes, eu tô lá com uma amiga e ela... você gosta de rock? Eu também gosto. Nossa, você gosta daquela banda? E é um momento que ela começa a se sentir pertencente de outras esferas na vida, para além daquele escopo vicioso da dependência emocional, por exemplo, né? Então, eu acho fantástico essas práticas de socialização, porque elas trazem para o sujeito essa percepção de quem ele é no mundo e no bando e na trupe dele, né? Porque desde pequenininha a gente precisa ter uma trupe para chamar de nossa, né? Com certeza, e nossa até... tribo. Até hoje a gente postou no nosso Instagram da Preservar uma senhorinha que foi com a gente para Dragões, a Gracinha. E aí eu fui parar para pensar, porque são tantos clientes, é tanta história, né? E acaba que às vezes a gente passa batida. Aí eu fui parar para pensar sobre ela. Ela foi com a gente para Chapada dos Veadeiros e foi uma outra idosa com ela também. E ela foi para Terra Ronca. E aí eu chamei ela pra ir, ela... Sabe que você me convenceu? Eu tô com saudade, eu gosto de cachoeira. Ela chegou lá, ela é totalmente, assim, desapegada com qualquer coisa. Ela veste o maiôzinho dela, ela anda, ela, quando tá cansada, eu vou sentar e não tô nem aí se vocês estão cansados ou não. Eu vou sentar e vou descansar, quando eu descansar eu vou. Então, assim, é muito inspirador. E ela é técnica de enfermagem, trabalha 12x36. Vocês jovens aí, que às vezes eu mando uma mensagem, vamos viajar, não tenho tempo, trabalho 12x36, estou cansada. Ela é técnica de enfermagem há 20 anos em um lugar, trabalha 12x36 e mesmo assim ela faz plantão para viajar, emenda, ou ela, no fim de semana, ela, né, o dia da folga ela viaja e assim é muito inspirador a gente ver. E eu sinto que ela gosta de estar com o grupo. Porque ela se sente ali importante no grupo, porque ela consegue fazer tudo o que os mais jovens fazem. Eu entendo dessa forma, eu vejo isso nela, sabe? Que ela também consegue, essa superação para ela é incrível. Até a gente foi pra Terra Ronca, teve alguns pedacinhos que ela não deu conta. Mas o que ela conseguiu fazer, para ela foi uma vitória. Ela ficou, assim, deslumbrada, porque...
assim, ela se sente pertencente ao grupo, né? Ah, que bacana ter um grupo que faz coisas legais, que eu me também acolhe, consigo né? participar. É muito bacana, assim, é muito legal, né? Acho que a Keri viu hoje o post e ela é uma pessoa que inspira mesmo, de verdade. Eu acho que tem muitas outras pessoas que têm essa... na verdade, o grupo tem esse poder, né? Igual vocês falaram de amizade, eu fico tão feliz quando acontece uma viagem, de repente, do nada, eu tô lá no Instagram, uma cliente que foi na viagem com a outra virou amiga. Eu também amo isso, amo. No próprio Florescer, né, Querelle, que a gente faz, as pessoas viram amigas, depois estão lá, né, se juntas em outras atividades. Eu acho que é muito legal os grupos por conta disso, né, que proporciona isso, essas ligações e de pessoas que gostam das mesmas coisas em comum, né, que gosta da dança, que gosta desse trabalho em grupo, né. E é o que eu falo, faz bem pra mim também, que às vezes a pessoa fala assim, você tem que ir lá, tem que dar sua aula. Não é pra ficar criando vínculos, não sei o quê. Não tem como Meu não marido criar. brinca comigo, eu falo, mas como? Eu não consigo. Essa Aí não sou vai ser a eu. Carla que eu apresentei no início aqui. Não tem como. Aí eu, assim, eu amo, porque eu criei vínculo com elas, né? Se tornaram minhas amigas, né? Conheceram os maridos, conheceu meu marido também. Saímos juntas, assim, fora ali do ambiente da academia, que é legal também, né? Ir para outros ambientes. Né? E eu acredito muito também que as pessoas se conectam com a gente, não é pelo que a gente faz, mas por quem a gente é, né? Não é? Porque, assim, os anos vão se passar e as pessoas vão esquecer do que você fez. Às vezes, o que a Carla faz dentro do Body Balance, outra pessoa pode fazer. Mas como você faz as suas alunas se sentirem, como você se conecta com elas, isso é o que você tem de mais poderoso. Hoje eu falo muito, eu tenho certeza que não é todo mundo que vai se conectar comigo. Tem pacientes que passam pelo consultório e vão embora. Exato. Por que vão embora? É porque eu não fui boa o suficiente? Não, porque não teve uma conexão. Porque a gente não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, né? Alguns eu até indico outras profissionais quando eu vejo que a pegada é outra, que a abordagem é outra e tal. Mas o que a gente não pode, e isso, gente, eu acho que é muito válido reforçar, é deixar de ser a gente. Né? Em um mundo de muitos padrões de quem a gente tem que ser, de quem a gente deve ser, né? Do padrão de beleza, do padrão de performance, do padrão de idade, principalmente a mulher que é colocada em tantas caixinhas, a gente acabou de falar da idade, né? Como se essa mulher ela não tivesse o direito de envelhecer. Ou porque ela envelhece agora, não pode pertencer ao ela grupo. não pode fazer parte, por exemplo, de uma trilha para Terra Ronca. Sim. Então, assim, quem disse que a gente não pode? Será que essa régua, e eu falo muito isso para as minhas pacientes, essa régua é sua ou é do outro? Ah, Querelle, eu tenho que trabalhar fora. Você tem que trabalhar fora? Porque, às vezes, o seu propósito de vida é cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Ah, mas as minhas amigas estão todas trabalhando. Mas é a sua régua? Ou, às vezes, nossa, eu queria ter mais tempo com os meus filhos, mas eu trabalho muito, mas eu gosto de trabalhar. Quem diz que você tem que abrir mão da sua carreira para ficar em casa e ficar infeliz, né? Então, assim, o que eu acho mais fantástico nessas práticas terapêuticas é que a gente precisa parar para olhar mais pra gente, né? Sim, e todos somos capazes, né? Com certeza. Imagino eu que a gente falando do Body Balance, eu não olho, eu não vejo que alguém não dê conta. Mas pode acontecer, né, de não se adaptar e não ter afinidade, mas o importante, eu acho que a gente sempre está em movimento, né, em constante movimento, né, a gente não achar que a gente não dá conta de nada. Você tentou, né, igual você falou, você tentou, você talvez não vai ter afinidade com a atividade, mas assim, só de ver, não gostei, né, mas às vezes você nem tentou para saber se você vai gostar, né. Sim. Exatamente. Nossa, isso é forte. Vou até trazer um relato aqui. Já tem um tempo, desde quando a gente começou, que eu queria trazer alguém de dança, né? Alguém que tivesse experiência com dança. Só que com terapias corporais, enfim. Só que eu confesso, gente, que eu tenho um desafio. Eu, Querelle, pessoalmente falando, para mim é muito desafiador me propor a uma atividade de consciência corporal. E olha só, eu sou psicóloga, tô falando, e estudo sobre isso e tento entender sobre os benefícios disso para a saúde mental. Mas até trazendo um pouco do relato pessoal, eu cresci muito rápido. Eu fui, assim, com 10, 11 anos de idade, eu já tinha 1,76 m. Então, eu estiquei muito rápido, em torno de mais ou menos um ano ali.
E eu venho de uma família muito pobre. Então, assim, lá em casa a gente mal tinha condição de sobreviver. Como dirá, pagar uma aula, por exemplo, de balé. Era impossível. E eu lembro que nessa fase de 10 para 11 anos, quando eu mudei muito a minha altura, que eu tive um crescimento, assim, exponencial, eu ouvia muito das pessoas, assim, que menina estabanada. Nossa, não consegue ficar quieta em pé. Vive com o joelho ralado, vive caindo. Essa menina cai do nada. E eu tive um pai muito autocrático, muito tóxico, muito abusivo, inclusive. Assim, meu pai, infelizmente, ele foi um pai alcoólatra. E durante a infância, todas as vezes que eu ia, sei lá, saía da cozinha com um copo de água, tropeçava, caía no chão, meu pai. Ah, menina estabanada. Não consegue nem segurar um copo. E aí, né, cresci com essa ideia. Nossa, gostaria de tentar entrar em alguma modalidade de dança. Só que aí, as experiências e as memórias da criança construíram uma crença. Eu não sou boa nisso. Eu sou estabanada. Sim. Eu sou desengonçada. Sim. Eu sou... Nossa, olha meu tamanho. Não, nada a ver. Balé não é pra mim e tal. E aí, eu lembro que na adolescência, eu via, às vezes, algumas cenas da Cláudia Raia na televisão. Minha E ela é ídola. enorme, né? E aí eu falava assim, gente, mas olha a Cláudia Raia. Aí vinha um pensamento, não, mas ela teve estímulo, ela participou das melhores escolas, quem é você? E nisso eu fui sucumbindo mesmo, esse desejo. Eu te falo, Carla, hoje para romper com isso, para mim é desafiador. Porque mesmo sendo psicóloga, mesmo conhecendo os meus rótulos, mesmo sabendo que isso ainda é uma trava, eu tendencio a falar, não, fica na musculação, que é melhor, é menos expositivo e tal. Então, assim, por que eu quis trazer o meu relato pessoal? Porque, às vezes, meninas, a gente se apega tanto a isso, a réguas que não são nossas, né? E aí a gente não se permite nem falar, será que realmente eu sou ruim assim? Ou não pode ter aqui um treino, uma dedicação, uma estratégia que vai colaborar? Comecei no Florescer, levando na prática corporal. É um exercício. E realmente é isso, né? Eu sempre gostei de participar de atividades na escola. Sempre amei. Ah, vai ter uma peça de teatro, eu quero. Vai ter uma quadrilha, não, aquelas festas juninas. Mas aí não tem o parzinho. Não, eu me visto de homem. Eu tenho até uma foto lá em casa, vergonhosa. Mas eu queria participar de tudo, né? Nesse ponto eu sempre quis experimentar o novo. E eu acho que é muito importante a gente não... Já fiz futebol, que eu ficava sempre no banco. Nunca ninguém colocava eu pra jogar, mas eu nunca desisti, sempre acho que eu sou capaz. É igual tocar algum instrumento. Eu falei, um dia eu vou aprender. Eu não perco a esperança. Gostaria. É uma das coisas que eu também não Então, aprendi. acho que a gente tem que tentar sempre, né? Claro que eu tenho também os meus traumas, né, de infância, que às vezes limita a gente, mas agora eu tô fazendo natação, tô fazendo beach tênis, né, com o meu namorado, enfim, eu sempre gosto de fazer. Já vou olhar essa atividade aí, já quero fazer, e a gente tem que se permitir o novo, Vamos né? fazer junto. Se não dá certo, se você não gostou, tá tudo bem, mas vai que você se conecta, gosta, você faz um tempo, não quero isso mais, aí você vai pra outra atividade, mas o importante é a gente sempre acho que a mente da gente precisa do novo, né? A gente não pode se estagnar seguindo uma rotina contínua, né? É igual viajar, né? Tantas pessoas que às vezes, vou ficar aqui em casa, igual agora no carnaval, né? Às vezes você não tem o que fazer, você vai ficar ali no Instagram vendo a vida dos outros perfeita, nossa, tá todo mundo tão feliz, porque você não se permite fazer alguma coisa, né? Que seja, sei lá, um bloquinho na sua família, né? Enfim, fazer alguma coisa, porque você não se permite a sair daquela zona de conforto e ir atrás do novo, né? Sair da rotina, né? Daquela roda que a gente vive, sempre fazendo as mesmas coisas a vida toda, né? Exatamente. Não vamos nos limitar, gente. Não. Vamos sempre procurar o novo. Eu tô aqui também na frente das câmeras, aqui ele sabe. Eu tenho uma extrema dificuldade, né? Que eu tenho agência de turismo, aí todo mundo, vai pras câmeras, fala. Às vezes até queria, até hoje ela fala, Manu, você precisa. Eu falo, peraí, ainda tô travada. Embora eu esteja aqui, né? Já tem vários episódios, mas eu sou travada. Mas eu falo, por que eu não vou, né? Às vezes dá um nervoso, às vezes fica aquela ansiedade, mas eu tô... Mas tá tentando. Tá se superando, exatamente. Uma hora eu vou ficar muito boa, mas a gente tá sempre tentando, né? Acho que é sobre isso, né? Sim. Com certeza. E sobre essa atividade, né? Você já falou, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho qual que é o
o público mesmo que deveria fazer essa atividade, que deve fazer essa atividade? Então, como eu falei, sim, eu tenho alunas de 18, tenho essa senhorinha de 80, né? O que eu gostaria é que os homens tivessem menos preconceitos, entendeu? Eu conto ali 2, 3 no máximo aí que fazem essa aula, entendeu? E tem muitas mulheres. Mas eu percebo que os homens, os poucos que vão, são muito comprometidos. E porque sentiram realmente que houve uma melhora, que houve um benefício, entendeu? E ali mantém focado. Porque melhora o foco, a concentração, até no trabalho, entende? Então, cada um ali está indo com um objetivo diferente também, né? Então, eu acho que, como ela também dá muitos resultados em vários aspectos, então, às vezes, eu me beneficio de uma forma, o outro ali de outra, né? Porque cada um é único ali também. Mas eu gostaria que mais homens, mas o público ainda são mulheres. A maioria, E sim. a idade varia, de 18 à terceira idade. Sim. E elas conseguem Mas o público-alvo ali, bem. eu acho que é a mulher 40 a mais. É a minha faixa etária, né? Eu acho que a maioria... Que legal. Legal. É porque talvez ainda esse público de 30 para baixo ainda tá naquele movimento da beleza. Exato. Eu percebo físico. Que esse público 30 menos, 20 mais, não sei, eles gostam muito do fit dance, rebolation. Eu acho que tem mais... também lá na academia, ótimo. Mas aí tem aquela pessoa com mais idade que faz a minha e faz o fit dance ali também, tá tudo certo. Entendeu? Tem gente, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela sai do body balance, ela vai lá para a sala arena lutas, ela vai fazer lutas. Porque são 3 arenas lá na academia, então tem a arena bike, muitas fazem a bike, vão pro body balance, vai pro body pump. Como a aula agora são só 30 minutos, porque essa aula ela era de 45 minutos. Aí veio a pandemia, aí ela passou a ser 30 e acredito que não volte mais a ser 45, entendeu? Porque lá na matriz, lá em São Paulo, ela já era 30 e acredito que vai continuar sendo 30. Mas mesmo sendo 30, já dá para ter aí bastante resultado, dá para ter bastante benefícios, entendeu? Em uma unidade eu dou 3 vezes na semana, em outra unidade eu dou 2 vezes na semana. Mas aí, essa modalidade tem a semana inteira. Pode não ser com a mesma professora, mas quem quiser também fazê-la todos os dias, eu mesma dou e faço todos os dias, né? Eu dou aula de manhã e à noite. Então, eu repito aquela aula ali de manhã e à noite. Tanto body pump quanto body balance, né? Mas eu acho que independente de estar numa aula de body balance, gente, ou em outra modalidade, algo que eu acho válido reforçar aqui, eu até trouxe alguns tópicos até para justificar isso cientificamente, esteja e se proponha a ter momentos de respiração diafragmática, né? Eu gosto muito de fazer esse exercício no consultório, quando os meus pacientes chegam. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar lentamente pelo seu nariz, dá uma segurada, solta pela boca. Agora, vamos lá. Como tá as suas emoções? O que você tá sentindo hoje? Geralmente, as pessoas falam, eu tô bem, ou eu não tô mal. O nosso repertório de emoções, ele é muito raso. Eu estou mal por quê? Eu estou ansiosa, eu estou estressada, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou capenga, eu estou grilada, eu estou emputecida. Eu estou mal por quê? Se eu não paro para respirar, porque é no ato da respiração que a gente se conecta com o coração, com a mente e para pensar como que está esse corpo, né? E dentro da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, nós trabalhamos muito com uma perspectiva que a ansiedade é um movimento natural do nosso corpo. Nós precisamos estar ansiosos hoje para entregar todo o resultado que a gente precisa entregar para viver. Só que quando essa ansiedade ela eleva a valência, isso é um sinal que eu estou muito com o pé no passado, no futuro e pouco no presente. Então, como que isso acontece neurologicamente? Nós temos um repertório de experiências da infância que vai formulando as nossas crenças. O que é a crença? O que eu acredito que eu sou, o que o outro é, que o mundo é. Essas crenças, elas nos ensinam quando a gente está em situação de perigo ou não. Então, é como se esse repertório de aprendizagem startasse uma mensagem para o meu cérebro o tempo todo. Olha, cuidado, você está numa situação de perigo.
Quando eu entendo que eu estou numa situação de perigo, a minha amigdala, que é a área instintiva, é o cérebro primitivo, ele é acionado. A gente tem que estar no movimento da amígdala o tempo inteiro? Não. Ela deve ser acionada em situações de perigo. Foi assim que o ser humano sobreviveu há tantos milhões de anos na floresta, lá no meio dos outros animais. Mas a nossa amigdala, ela não pode estar sendo acionada o tempo inteiro. Se eu tenho um baixo repertório de autoconhecimento, eu não sei quais são os meus gatilhos, eu fico o tempo inteiro no passado, no futuro, no passado, no futuro, no passado, no futuro, e eu prevejo esse futuro de uma forma catastrófica, negativa, disfuncional, e eu fico pouco no presente. E é no presente que está o bem-estar, é no presente que está o manejo da nossa saúde mental, é no presente que está a regulação emocional, é no presente que eu vou para uma aula de body balance e consigo sorrir com a amiga, abraçar alguém, perceber meu movimento com o corpo, escutar a professora, ouvir o som do momento lá do tai chi, né? Então, por exemplo, meu irmão é personal e a gente sempre, quando nós estamos conversando sobre isso, a gente fala sobre como as pessoas, elas não estão conectadas com o presente. Às vezes elas vão para uma atividade física, mas estão lá pensando na foto, na selfie que tem que tirar para postar, ou então no problema que tem para resolver, na vasilha que tem para lavar, no BO que tem para resolver amanhã no trabalho, no filho que está doente. E aí essa mente ansiosa, ela gera uma carga de cortisol no corpo, que ativa o meu sistema simpático, que é o sistema nervoso central de reação. E aí eu tô sempre na luta ou na fuga. Uhum. E aí esse corpo, ele tá estressado mesmo quando eu tô numa prática de autocuidado. Então, o que a respiração faz, gente? Ela ativa o nosso sistema parasimpático. Para que serve o sistema nervoso parasimpático? Para eu relaxar. Para eu conter essa carga de cortisol. Para eu produzir o hormônio de bem-estar, que é a serotonina e o GABA, que são hormônios que deixam a gente bem, relaxado, com uma sensação de prazer. Para que serve a respiração? Ela oxigena o cérebro, ela aciona o nosso movimento racional, ela faz a gente olhar para a situação e questionar: eu realmente estou numa situação de perigo? Ou é esse cérebro que vem com uma bagagem traumática aí que me faz ler as coisas numa proporção muito maior? Então, quando a gente fala muito aqui, independente do assunto, da importância de estar no momento presente, é porque é só no presente que a gente assume o protagonismo da nossa história, né? E aí eu acho que práticas como o body balance, que propicia esse... Inspira, expira, não pira. Vou perceber como a outra pessoa tá. Vou olhar pra professora, gente. Que mulher bonita essa daqui, viu? Que energia. Vou ouvi-la, vou ouvir os comandos dela, vou me colocar nessa posição de eu posso, eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer. E aí, às vezes, eu olho para o lado, vejo que a minha colega tá fazendo de um jeito, olha, tá errado, deixa eu movimentar aqui. Então, é conectar com esse lugar do momento presente, traz N benefícios, não só neurologicamente, como também psiquicamente, socialmente, né? E isso vai refletir lá na vida como geral, né? E eu acho que bem colocado, né? A gente viveu o momento presente, né? Sim. Porque em muitos momentos, né? Igual na viagem, já até comentei em alguns episódios aqui, as pessoas vão... Eu já vi pessoas na Cachoeira Santa Bárbara, que é belíssima, na Chapada dos Veadeiros, entrar, tirar 1000 fotos, porque acaba que eu fico observando, né? E não molhar o cabelo. Não ter tempo de entrar na água, porque lá é só 1 hora cronometrado, porque estava tirando as fotos perfeitas. Porque precisava registrar, né, o ângulo perfeito do corpo. E a gente voltar sem a pessoa conseguir banhar de fato, nadar, mergulhar, sentir aquela energia da cachoeira, sentir a água. Então, assim, as pessoas estão hoje vivendo muito no automático, né? E a gente não consegue viver o momento presente, né? Eu sempre peço também muito isso nas aulas. Claro que tem umas que têm mais dificuldades, né? De se manter conectada aí com o momento presente. Mas é o que eu sempre tento pedir para elas se concentrarem um pouquinho mais ali no que elas estão vivenciando, experimentar mesmo ali a prática, sem deixar influências externas ali atrapalharem. Às vezes lá acaba tirando um pouquinho a concentração, aí um desce a escada, um fica falando lá fora. Às vezes no momento do relaxamento, tem gente lá fora que não tem muita consciência e fala alto, né?
Então, assim, eu sei que é difícil, mas tentar ali concentrar e não deixar os fatores externos aí atrapalharem Sim. naquela E são 30 vivência, minutos, né? Exato. Então, é a gente muito não pouco conseguir tempo. se conectar 30 minutos com a gente mesmo é complicado, né? Exatamente. E a própria academia, né? Se você for perceber, eu mesmo, Ela é né? cheia de estímulos, Odeio academia também, Cheio de faço porque eu preciso. Desculpa, Daniel, meu personal. Mas, às vezes, eu tô ali na correria e eu fazendo exercício e ele falando, mas eu não sinto nada. Parece que eu fiz, mas parece que eu não fiz nada. Mas o dia que eu falo, não, hoje eu vou deixar meu celular de lado, vou deixar os problemas, vou pensar aqui, parece que até meu músculo dói, aquela dor gostosa, né? Isso. Por quê? Porque eu me concentrei no exercício. Uhum. Eu, né, ativei ali a musculatura para ela poder se beneficiar do exercício. Isso é muito incrível, né? Porque na academia, quem faz pode perceber, né, que se você concentra ali no exercício, se você contrai da maneira correta, você vai trabalhar o seu músculo. Se você fizer de qualquer jeito, igual você falou, frouxo, né, de qualquer jeito, não vai ter benefício, né? Exato. Não vai adiantar você ir lá numa aula dessa acabou, maravilhosa sua e chegar lá e tá pensando, né, no marido, no filho, em quem tá falando ao redor, não vai conseguir aproveitar aquilo que você tá lá para entregar tão maravilhosamente, né? Que a sua energia é maravilhosa. Obrigada, vocês também, adorei. Hoje mesmo aconteceu um episódio também, de uma aluna tá lá e tá toda hora com o celular. E aí eu olhava, eu tava dando movimento e ela não tava fazendo movimento, ela tava... Não sei o que ela tava lendo lá, e isso daí atrapalha demais. Na musculação, não, na bike. Também tem gente que coloca fone. O professor tá ali falando, Dando os tem a comandos. música da aula, como é que ele coloca um fone, Sim. entende? E aí, aconteceu até um episódio essa semana, pessoal, aí eu vou dar o meu relato aqui também pessoal, que eu acabei batendo o carro no meu vizinho, na hora que eu fui estacionar na minha garagem e tal. Primeiro momento, fiquei nervosa, lógico, achei que pelo barulho tinha feito um estrago ali muito maior, mas graças a Deus foi uma coisa pequena. No dia seguinte, eu encontro uma aluna na rua. Na verdade, eu estava distraída no celular, tinha deixado meu filho na escola e estou distraída no celular, olhando a aula que eu ia dar e andando na rua com aquele celular na mão. Aí essa minha aluna passou, pegou o celular da minha mão, como se fosse um assalto, né? Nossa, aí eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, fulana, ontem eu já passei uma situação tão difícil, já fiquei tão nervosa, e hoje você faz um negócio desse. Mas depois, inspirando, respirando com calma, analisando toda a situação, eu falei assim, nada é por acaso. E às vezes, até as coisas ruins servem de alerta, né, na nossa vida, servem para a gente refletir o que a gente está fazendo, o foco e a atenção que a gente está colocando. Sim. Porque ali, naquele momento, eu estava ali distraidona no celular. Realmente, Se não fosse ela. né? Poderia realmente alguém ter me assaltado. Porque aqui em Goiânia eu fico muito confiante. Lá no Rio eu não andaria com esse celular assim. Mas em Goiânia eu ando, porque eu falo assim, aqui não vai me acontecer nada, mas pode me acontecer. E poderia ter acontecido algo pior também se não fosse dentro do meu estacionamento a 1 km por hora. Se eu estivesse na rua a 60 km por hora, poderia ter sido muito mais agravante o episódio. Então, o que eu também quero tirar disso? Que às vezes ocorrem livramentos no nosso dia, e eu falo muito isso nas aulas, né? Que às vezes elas estão chateadas por algo que aconteceu, mas esse algo poderia ter sido muito pior. E tem vários livramentos que você passou no dia que você nem sabe que você passou. Então, agradeça. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar é agradecer pelo simples fato de ter acordado. Né? Então, muitas que não conseguiram fazer essa oração, essa conexão, seja lá o que for, cada um dentro da sua religião, todas são extremamente bem-vindas. Body Balance não é religião, né? Porque tem gente também que confunde um pouco isso. Porque às vezes tem uns movimentos do Tai Chi, tem um Namastê, que às vezes a pessoa já associa, mas ali tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas, espíritas, né? Todas as religiões são extremamente bem-vindas. Então, a pessoa, às vezes, ela precisa ter esse foco, essa concentração. Eu mesma não tenho conseguido mais parar, ler um livro, porque, a gente vai mexer no celular. Tô assistindo uma série, vai mexer no celular. Então, eu mesma tô me policiando.
esses dias, porque eu tô vendo que o celular tá acabando com a gente, né? E a gente tem que diminuir sim, fazer um esforço sobrenatural, mas tem que tentar desconectar um pouco. Conectar com você e desconectar do celular. E, o enfim. celular já tá meio que... né? Não é nem sabotador, parecendo. né? Ele já é, tipo, parte do nosso corpo. É uma extensão do nosso cérebro, né? Exato. Como se diz. Porque, tipo assim, tudo tá dentro. Você já nem precisa gravar alguma coisa, um compromisso. Você anota na sua agenda, depois você olha, né? Antigamente você tinha que gravar, né, mesmo. Muitas coisas a gente não consegue trabalhar na nossa mente. Pra quê, né? Meu celular tá aqui o tempo todo. E se eu ficar sem meu celular, o que eu vou fazer, né? Exatamente. Ai, a gente precisa acabar. Ah, tá tão bom. Tantos assuntos legais aqui que daria pra estender. Mas eu acho que deu pra passar o recado. Muito obrigada pela sua partilha, Carla. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu tempo, sua energia com a gente. Nossa, eu espero que esse conteúdo chegue para as mulheres que precisam, né? Eu sempre falo que independente da quantidade, se é 1 ou se é 100 ou se é 500, o importante é que chegue para quem precisa chegar. E quem precisa ter contato, vai ter contato. Exato. Porque o campo é perfeito. E quero te agradecer de verdade. Vou lá fazer uma aula experimental. Eu quero vocês duas lá. Vocês e todos vocês. Com vontade de experimentar. Todos estão convidados. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gratidão. Prazer. E se você puder falar, né, para o pessoal que está em casa, onde te encontrar, quais os horários de aula, o seu Instagram. Isso, eu quero. Onde fala aqui nessa câmera? Nessa câmera. Naquela lá. Então, eu espero vocês. Por enquanto, eu dou aula na Bluefit, do Alto Bueno, ali na T4. Às segundas, quartas e sextas. De manhã tem 2 horários de body balance, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã. E à noite, essa aula é 18h20, tá? Mas tem o body pump também. Quem quiser experimentar as duas, será um prazer. Às terças e quintas, na Avenida Rio Verde, que é próximo do Buriti Shopping, né? E aí tem as aulas no parque, que eu também vou avisando a vocês. Então, me sigam lá no Instagram. É Carla com C, _ Vereza com Z. E aí lá eu coloco toda essa programação, qualquer dúvida que tiver com relação ao horário ou com relação ao body balance, podem perguntar. Estarei lá disponível para respondê-los, atendê-los com o maior prazer, com o maior amor. Então é isso. Obrigada, obrigada. Até mais.